Olá, meu querido, seja muito bem-vindo, Pastor Paulo. Aqui eu quero falar hoje sobre o poder da oração. Vou te dar dicas aqui importantes sobre a oração. Você que está precisando de vencer batalhas, não sabe como fazer, o segredo está na oração. Eu vou te dizer aqui como você vai orar, como você vai colocar isso e vai vencer. Eu tenho vários testemunhos de coisas que eram impossíveis mesmo, e aconteceram mediante a oração. Você que está sofrendo, a sua vida, a sua família, algum embaraço financeiro, alguma coisa que você, talvez algum movimento espiritual que esteja sobre você, uma perturbação sobre sua casa, sobre sua família, coisas que acontecem com frequência. Enfim, eu quero te falar um pouquinho sobre o poder da oração. E eu quero ler aqui um texto na palavra do Senhor que está aqui em 2 Timóteo capítulo 2, diz assim, antes de tudo, ou seja, ele está começando aqui já a palavra dizendo que antes de qualquer coisa a gente já tem que fazer oração, certo? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Veja bem isso aqui que é importante, de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. No caso, hoje nós não temos reis, nós temos presidente, né? Dos presidentes, das autoridades, dos governadores, enfim, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Pois isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo para usar de oração antes de tudo, antes de qualquer coisa. Então, antes de você iniciar um emprego novo, antes de você querer casar, se você já casou, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você tomar alguma decisão, antes de tudo, certo? Decisões importantes, antes de vender uma casa, antes de comprar uma casa, antes de fazer qualquer coisa, use a prática de orações. Você vê que ele coloca algumas palavras em relação à oração, que é aqui, em favor, súplicas, prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Ou seja, são várias questões que a gente precisa fazer para manifestar a oração. Então, não tem, irmão, tempo mais importante do que isso agora para a gente investir em oração. Deus nos chama para a oração. Deus chama a igreja brasileira para a oração. Deus chama as famílias para a oração. Deus move aqui no meu coração. Você já assistiu aquele quarto de guerra? Na oração final que aquela mulher faz, ela diz, Senhor, levanta soldados, levanta pessoas, levanta o teu exército, levanta o teu povo. Assim nós precisamos fazer e nos levantar em oração, irmão. E você não pensa em oração somente no teu problema, não, sabe? Às vezes o teu problema, ele está causando, está chegando até você, mas a fonte do seu problema é lá em cima, em alguma autoridade, em algum escalão maior, e está chegando até você, por exemplo, uma crise financeira, não sei, uma dificuldade financeira, muitas vezes vem lá de cima, e você ora para, Senhor, me dá aqui agora, e ora na ponta da linha, ora para enxugar o gelo, ora nas, como é que se fala? Nas consequências das coisas, né? Nos sintomas e não na causa real. Então, nós temos que orar pelas autoridades, irmão. A Bíblia diz que quando o povo foi levado cativo, o Senhor disse assim, olha, ore pela paz do lugar onde vocês vão estar, pela paz do país onde vocês estarão, pela paz da cidade, porque a vossa paz depende da paz da cidade, a vossa prosperidade depende da prosperidade da cidade. Então, se a bênção de Deus está sobre o nosso país, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa rua, nosso bairro, irmão, vai chegar sobre nós, porque é uma questão geográfica, sabe? O reino espiritual, ele trabalha de maneira geográfica. Você vê que quando Jesus foi expulsar uma série de demônios, os demônios diziam assim, olha, não nos expulse deste país, dessa cidade, dessa região. Eles são territorialistas, os demônios são territorialistas. E eu e você, nós precisamos entender isso. Então, às vezes, na tua casa está tendo uma perturbação e você tem que mandar demônios embora. Você tem que orar repreendendo. Levanta nas suas mãos, sai com as suas mãos levantadas nas portas, coloca suas mãos nas portas, coloca suas mãos nos objetos. Irmão, tem coisas importantíssimas que eu e você muitas vezes não sabe e que vai ser revelado mediante a oração. A enfermidade sai mediante a oração, pessoas são libertas mediante a oração. A Bíblia diz em Atos capítulo 12 que Pedro foi preso, irmão. As autoridades queriam matá-lo no outro dia, mas a igreja fazia constante oração por ele a Deus. E a Bíblia diz que foi um anjo lá na madrugada, irmão, e pegou ali nas mãos dele, as correntes caíram por terra e as portas foram se abrindo automaticamente. O anjo conduziu ele para fora e ele foi livre. A oração tem o poder de libertar pessoas, a oração tem o poder de quebrar cadeias. A Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas, você conhece essa passagem, eles estavam presos, irmãos, algemados, encarcerados, e a Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. De repente veio sobre aquele lugar um tão grande terremoto que as cadeias
caíram de todos eles se viram livres. O carcereiro aceitou Jesus, a família dele foi salva. Então, isso tudo mediante a oração. A oração. Você está passando tribulação, Tiago diz no capítulo 5, se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante louvores, mas se alguém está sofrendo, ore. E ele fala que Elias era um homem semelhante a nós e orou com insistência. Não choveu por 3 anos. Ele orou de novo com insistência e choveu. Irmão, a Bíblia diz em Lucas capítulo 18, contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia um juiz numa cidade que não temia a Deus nem homem nenhum, e havia também uma viúva que o importunava dizendo, Senhor, julga minha causa, julga minha causa. Ele por algum tempo não quis ouvir, mas ele disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus nem homem nenhum, todavia, por conta da importunação dessa mulher, eu vou julgar a sua causa. E Jesus diz, considerai, pois, o que diz esse juiz iníquo. Porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, e embora pareça demorado para com eles, eu digo-vos que depressa vos fará justiça. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Muitas vezes a gente fica pensando, irmão, só o começo desse texto já dá pra gente tomar jeito, né? Contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, ele quer que eu e você ore constantemente e nunca esmoreça. Agora a gente fica colocando a nossa fé em pessoas para mudar o país. É fulano de tal que vai mudar o país. A gente tem que lutar, tem que fazer isso. Irmão, exerça sua cidadania. Eu não estou dizendo contra isso, manifestações nem nada. Exerça sua cidadania. A gente está na terra, a gente tem que exercer nossa cidadania. Mas nós temos dupla cidadania. E o governo dos céus domina sobre o reino dos homens, como o Senhor fez Nabucodonosor compreender isso. Mas nós precisamos trazer o reino de Deus para a terra mediante a oração. Jesus ensinou isso, meu irmão, você sabe disso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, olha só como é que ele fala. Para vir até nós o reino dele, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade do Senhor tem que ser feita na terra, porque ela não é feita, a gente precisa orar para que ela seja feita. Não é vontade de Deus que haja tirania, não é vontade de Deus que haja opressão, não é vontade de Deus que haja miséria, mas Deus não responde à dor. Você precisa entender isso, Deus não responde à dor. Pastor, eu estou passando uma situação difícil e Deus não está me vendo. Ele está te vendo, mas Ele não responde à dor. Isso não é para você se revoltar. Por que Deus, um Deus tão grande e maravilhoso, não responde à dor? Sendo que eu estou aqui, porque Ele não tem compaixão? Ele tem compaixão, mas o princípio dele é ser buscado. Ser buscado. Se Deus respondesse à dor, meu irmão, não existiria problemas no mundo, mas Deus responde à busca. Deus responde à fé, Deus responde à oração. Não há nada mais que demonstra mais a nossa fé quando um crente está de joelho. Se você está de joelho orando, se você está orando, se você está clamando a Deus, com certeza você está demonstrando a sua fé ao Senhor, porque então você não oraria. Pastor, eu estou sem força para orar. Ore para orar, tome vergonha na cara, é isso que eu falo para você. Tome vergonha na cara, você tem força para falar com qualquer coisa, mas não tem força para orar, que para orar não precisa de força, precisa de atitude. Atitude apenas. Ore, abra sua boca e ore. Pastor, eu não consigo orar 2 horas, 3 horas. Ore aos pouquinhos, vai orando. A Bíblia não diz para orar sem cessar. A oração que eu citei aqui do Pai Nosso tem 3 versículos. A oração que aumentou a vida de do rei Ezequias, mais 15 anos, tem um versículo só. Em uns 3 segundos você consegue dizer a oração: Senhor, lembra-te de mim que andei retamente nos teus caminhos. Só isso que ele fez, e o Senhor acrescentou para ele 15 anos de vida. Então, meu irmão, pare de desculpa e vai orar, ore pela tua esposa, rapaz. Eu quero corrigir a minha esposa, eu quero que minha esposa seja diferente, eu quero que o meu marido seja diferente. Eu não estou dizendo que você vai colocar tudo na oração. Você tem que agir. A palavra oração tem ação dentro dela. Orar, ação, né? Oração. Tem a palavra ação dentro dela. A gente não tem que ficar só orando, mas a oração vai destravar cadeias, vai quebrar os grilhões, vai destravar os caminhos, sabe, que estão embaraçados, vai desfazer as obras de bruxaria que existem, vai desfazer todo o mal, meu irmão. Mas você tem que orar, você precisa orar. Deus está te chamando para a oração. Deus está te chamando para largar a murmuração, a reclamação, sabe? E começar a investir em oração. Deus me incomodou para trazer esse vídeo para você. Você precisa orar. Quem sabe esta tribulação, esta angústia, toda essa questão que está acontecendo na tua vida, ou no nosso país, ou na tua família, seja justamente Deus te chamando para a oração. Então pare de perder tempo e vai orar. Dobra o teu joelho, fala com Deus, apresenta a tua causa ao Senhor. Mas eu não sei orar, fala do teu jeito. Mas eu não oro muito, fique lá orando, fique lá, obrigue a sua carne a orar. No começo a oração é um sacrifício, depois ela vai ser um privilégio e uma doçura, irmão. Você vai gostar de orar, mas você precisa começar, você precisa investir. E nada de ficar fazendo campanha. Faça campanha, não tem problema fazer campanha, tá? Eu vou explicar aqui essa questão. Não faça campanha, mas faça campanha, você vai entender. Como é que é a campanha? Muitas vezes é você, eu vou orar por 30 dias, 40 dias, por 7 dias, 3 dias. Enfim, você faz uma campanha que você não estava fazendo antes, você não estava orando antes, você não estava clamando antes. Você faz por um período, combina com Deus um período de oração, chega lá, você entrega e você para. Como você acharia o que se você estivesse no lugar de Deus? Essa pessoa está fazendo o que me agrada só quando ele está interessado em fazer alguma coisa. Sabe como é que deveria ser nossas campanhas? Eu só vou acrescentar o assunto específico no ritmo da oração que eu já tenho. Eu já oro 1 hora por dia. Então, se eu estou fazendo uma campanha, eu vou apenas colocar esse assunto
constantemente ali na oração que eu já faço. Eu já busco a Deus antes e depois do assunto que eu estou querendo. É isso que eu estou querendo dizer para você, porque muitas vezes a nossa campanha chateia Deus, deixa Deus chateado. Por quê? Porque faz a gente se mostrar altamente interesseiro, só se mostra humilde em oração quando queremos alguma coisa, e Deus não quer que sejamos assim. Deus não tem prazer. Não pare de orar, tá? Não estou desmotivando a orar. Eu estou, muito pelo contrário, estou motivando você a orar cada vez mais. Então procure agradar a Deus em oração. Senhor, eu vou continuar orando, aconteça ou não aconteça. Eu vou continuar orando, tendo ou não tendo, o Senhor fazendo ou o Senhor não fazendo, eu vou continuar em oração. Eu duvido se você colocar esse propósito diante do Senhor, se mesmo assim Ele não vai mudar a sua vida. Ele muda a sua vida, Ele muda a vida de quem você ama, Ele muda a vida da sua família. A Bíblia diz que Isaac orou pela sua esposa e ela passou a ser fértil, porque ela era estéril, e ele orou por ela e ela foi curada da esterilidade. Talvez tenha alguém na tua família que não tem produzido frutos, não tem dado fruto. Alguém na tua igreja, meu pastor que está me escutando, ore pela sua congregação. Você que é ovelha, ore pelo seu pastor, ore pelos seus líderes. A gente tem que parar de julgar, parar de ficar falando mal e começar a orar, irmão. Ora em nome de Jesus. O mais que eu possa te dizer aqui sobre a importância da oração ainda é pouco. Ore em nome de Jesus. É muito importante a oração. A Bíblia diz, eu quero encerrar com esse texto: se o meu povo, 2 Crônicas 7,14, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Desde agora em diante estarão os meus olhos atentos, os meus ouvidos atentos para a oração que se fizer neste lugar. 2 Crônicas 7,14 e 15 também, citei o 15 também. Então ore, não deixe de orar. E neste momento quero que você coloque aqui nos pedidos de oração, se eu vou orar, coloca de jeito, eu vou orar. E coloque aqui também seu pedido de oração nos comentários que eu vou orar por você. Pai, eu te louvo por essa pessoa que está aqui me escutando, porque foi o Senhor quem colocou ela aqui. Desperta este homem, essa mulher, para entender o poder da oração, Senhor. Para se dispor a orar como nunca antes, meu Pai. Para entender que a oração não é uma questão de, meu Deus, é uma questão de sobrevivência, de necessidade, Senhor. Nós estamos colocando a nossa esperança em várias coisas, mas não estamos colocando em Ti. A oração demonstra fé pelo Senhor. E eu te peço que à medida em que esse homem e essa mulher se dispuser a orar, e o Senhor responda desde o primeiro momento a sua oração e vai trazendo paz, vida, portas abertas, Senhor, milagres e milagres nas suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, digite amém aqui nos comentários. Compartilhe essa palavra, essa oração no teu status do WhatsApp, no teu grupo do WhatsApp, do Facebook, enfim, deixa Deus te usar para alcançar mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.